No Quality by Maria Cedro de hoje, gente, almoço palestra do grupo M4 no Browns Club. Essa palestra ela veio, gente, para realmente nos dar oportunidade de como, sabe, a gente pode estar muito próximo à prosperidade. Então fiquem atentos, confiram. Senhores, boa tarde. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui fazendo a mesma coisa, falando da mesma coisa. Falando de ativos judiciais e dentro de uma alfaiataria. É diferente, né? Mas tudo tem um porquê. E todas as quartas-feiras, eu procuro fazer de uma forma diferente. Porque o nosso público, às vezes, tem pessoas que se repetem, elas vêm novamente, e fica chato, ficar muito roteirizado, né? Então eu procuro fazer de uma maneira descontraída, enquanto os senhores almoçam, eu vou falando o que são ativos judiciais, por que que eu falo e por que que nós temos isso como a nossa principal atividade. Eu e meu sócio Paulo trabalhamos com ativos judiciais porque são rentáveis. E eu vou contar qual que é meu objetivo final. Picar vocês, picar cada um de vocês para que nos ajudem a propagar. Por que propagar? Porque nós só conseguimos bons ativos judiciais falando, comentando, entende? Então, o que eu faço hoje é tentar picar cada um de vocês e dar um caminho para que juntos nós encontremos cada vez mais ativos judiciais e essa rentabilidade seja repartida entre nós. Pois bem, o que são os ativos judiciais que nós denominamos? Para muitas pessoas que eu tento dizer o que são ativos judiciais, em reunião de família, né? E eu tento, eu procuro não ser chato, né? Porque o cara fala, o cara tá numa reunião de família e o cara vai falar de ativo judicial. Então os caras, para me tirarem da frente rápido, falam, eu já sei o que é. Precatório. Eu falo, não é precatório. Tudo que nós não queremos são os precatórios. Por quê? Porque os precatórios são bons produtos. Envolve governo, é um pouco mais complexo. E as cordas de caranguejo que intermediam os precatórios, elas são confusas. Sabe? É o precatório, trouxe, é do irmão, é do tio, e é um monte de gente que divide uma comissão. Não, nós não precisamos de nada disso. Nada disso. Nossos ativos judiciais são ações cíveis, simples, brigas simples. São essas as ações que nós buscamos, né? Para poder falar isso, né, eu vou usando exemplos. Eu e meu sócio temos várias tentativas bem-sucedidas, outras nem tanto. A alfaiataria é uma tentativa bem-sucedida de nos aproximar dos ativos judiciais. Nós pensamos, puxa vida, quem tem acesso aos ativos judiciais, às ações cíveis? Advogados. E advogados? São todos elegantes, vestem terno. Vamos comprar uma alfaiataria. Vamos comprar uma alfaiataria. E nós compramos uma alfaiataria. E para nossa surpresa, fomos assolados por uma pandemia. E a alfaiataria fechou as portas, né? Durante um tempo, ninguém queria saber de terno, foi todo mundo para casa, os advogados calçavam chinelos, né? Era melhor ter uma distribuidora da Havaianas para falar com os advogados, mas nós seguimos assim, e foi um período muito bom para nós. Muito bem. Então, a razão pela qual os senhores estão dentro de uma alfaiataria, fundada em 1980 pelo arquiteto Sig Bergamin, esta é a razão. Nós adquirimos uma alfaiataria para nos aproximar de advogados. Uma alfaiataria muito tradicional, que já serviu e serve as principais famílias de São Paulo e do Brasil. Os alfaiates são os mesmos, a qualidade é maravilhosa. Pois bem, está explicado por que nós estamos aqui. Nossa estrutura é muito maior do que isso, mas é aqui que nós encontramos o ambiente, o cenário para nos reunirmos.
Pois bem, e nos reunimos para contar, para dar exemplos práticos do que nós queremos. Então, ó, quer a ação civil? Ah, tá bom. Então ele quer comprar a ação civil que está no final, está na execução. Não, não quero. Eu quero comprar a força do direito. Ó, eu vou dar um exemplo prático. Teve um caso bastante emblemático, que foi um caso de um rapaz de uma Porsche que matou o motorista de um Uber. Matou? Sabe desse caso? Saiu na televisão. Quando a gente vê essa cena, a gente vê esse caso, qualquer um de nós, sendo advogados ou não, podemos entender que a família do motorista do Uber lhe cabe uma indenização. Não precisa ser advogado para saber disso. Né? Ele sustentava a família. O cara matou, não leva mais dinheiro para a família. Então, a força do direito é grande. E o que vai acontecer nesse caso? A família do motorista da Porsche, e a gente observava, a mãe uma leoa defendendo o filho, vai contratar o quê? Uma banca de advogados. Não é um, é uma banca. Vai parar lá no Toron, Saeg, vai pegar algum advogado renomado e vai brigar para proteger o filho. E a família do dono do Uber aqui, que dirigia o carro ali, o aplicativo? Vai buscar um advogado que possa defender nas condições que a família tem. A briga começa desigual. Forte contra o fraco. Não é assim? E esta família vai brigar durante décadas. Décadas. E se tudo der certo, em 20 anos, eles vão receber um valor ali dividido, um já não está mais vivo, distribui e tal. O que a gente faz? Iguala essa briga. Compra, busca comprar este ativo judicial no nascedouro, muito antes de ser feita a ação inicial. Nós queremos comprar esta ação do advogado. Queremos comprar da família. E como nós fazemos isso? Propagando. Esse advogado nos procura, via de regra, fala, mas Mesquita, estou com uma família, um caso sensacional no meu escritório. A família não tem condições de pagar as minhas custas iniciais. Então eu compro, eu pago o advogado. Quanto seria, doutor? 30 mil, 50 mil. Está aqui, doutor. E a família? Ó, família a gente faz assim. A gente faz uma continha. Qual era o tempo de vida útil que tinha esse motorista do aplicativo? Ele tinha mais 20 anos de vida. Pois bem, quanto ele levava para casa todos os meses? X. Então vamos fazer uma continha. Ele levava assim, vezes tantos meses que ele teria de vida útil. Incontroverso de indenização teria aí, posto hoje, 1.800.000 reais. Posto hoje. Não é? Bom, mas um advogado que se preza vai dizer que ele poderia ganhar na loteria, que ele também estava treinando sinuca e poderia disputar com um eventual Rui Chapéu e ganhar um prêmio, ele poderia jogar nos cavalos e vai pedir na justiça não 1.800.000, e sim 9 milhões. Não é? Sempre assim. Muito bem. Mas o que nós compramos? Compramos o valor incontroverso. Não fiz a continha, não cheguei à conta de 1.800.000, só que é 1.800.000 corrigidos daqui a 20 anos para a família. Eu compro hoje. Eu pago hoje. E por quanto eu compro? Pouquinho. O deságio é grande mesmo. É muito grande. É isso que sustenta o nosso negócio. São os comissionamentos. Mas esta família que tem a necessidade e que eventualmente não terá dinheiros para as custas processuais, que eventualmente perderá prazo, vai levar para casa nesse momento algo em torno de 350 a 400 mil reais. À vista. E eu compro esta situação. O que eu comprei? Um estágio processual? Não. Comprei a força do direito. Então o nosso negócio está embasado na força do direito. Fase processual não nos interessa. Não. Nós só conseguimos nos aproximar, nós só conseguimos chegar nestes processos de uma maneira. Não adianta robô. Mesquita, coloca robô na internet. Não funciona. Não funciona. É falando. É falando, é contando.
É contando que a cabeça das pessoas abre e estas pessoas falam para pessoas que trazem o processo. Eu trouxe hoje para essa turma aqui, JB, um desafio. E hoje eu vou colocar esse desafio para aqueles que quiserem participar, para multiplicar de forma orgânica. Hoje é bonito falar isso, né? Natural, né? Orgânica. Muito bem. Então, é assim. Qual que é meu desafio? Fazer com que os senhores entendam onde está a rentabilidade do negócio. Fazer com que os senhores entendam que nós não estamos numa posição de predadores. E sim, nós somos luz nas trevas. Onde aquela família estaria passando por dificuldade, a gente vai lá, compra e resolve um problema momentâneo. E como nós nos remuneramos? Pelo deságio praticado. Ok? Muito bem. Vamos pegar como exemplo uma ação, para vocês entenderem os ganhos que isso nos dá. Vamos pegar uma ação com valor de face, a gente chama de valor de face, o valor atualizado de uma ação. Nós só compramos ações que elas corrigem 1% de juro de mora ao mês, mais tabela do TJ. Ou seja, algo em torno de 1,5%. 1,5% em cima do quê? Do valor de face. 10 milhões de reais. Quanto eu tenho para receber? 10 milhões de reais. E o investidor, quando ele investe, quando ele compra, né? Vocês vão entender quem são eles. Será praticado um deságio sobre os 10 milhões de reais. Muito possivelmente essa ação será comprada por 2,5 milhões de reais. O investidor paga 2,5 e está ganhando remuneração sobre 10 milhões. Na justiça está calculando sobre 10 milhões. Não é assim? Tá claro? 1 mais meio. Tá lá. E quando vem esse cheque, que é um cheque no valor de 2,5 milhões, como é que a gente faz? Como é que a gente paga o comissionamento da gente que encontrou, das pessoas que encontraram esse ativo judicial, das pessoas que trouxeram este ativo judicial? É assim, ó. A pessoa que nos indicou, que nos trouxe o processo, recebe o valor do cheque. Ó, eu tenho um cheque de 2,5 milhões. Vê lá se consegue, ó. O cheque que eu tenho é de 2,5. Aqui a gente não tem compliance. Compliance é preciso ter para as pessoas, para as empresas que são grandes, não são tão sérias. A gente é sério. É assim, ó. É 2,5. Quanto é pago para a parte, para nós não importa. Talvez a parte fique com 1 milhão e os comissionados fiquem com 1,5 milhão de reais. Para nós não importa. O cedente fará uma cessão, um contrato de cessão de direitos. Desculpa, às vezes eu falo aqui com advogados, o cara fala, pô, esse cara acha que está falando para imbecil, ele nem advogado é, fica falando, não, eu tento falar para aqueles também que não são como eu, viu, JB? Então, nós fazemos uma cessão de direitos, a parte faz uma cessão de direitos, e nós vamos comprar da parte, então nós vamos pegar aqueles 2,5 milhões e vamos dividir. 1 milhão de reais, cedente, para quem fez a cessão, e o outro 1,5 milhão, para quem estas pessoas disserem que são os comissionados. Ó, tem que pagar 500 para fulano, 500 para cicrano e 500 para beltrano. Ok, nós vamos pagar. E vamos receber desses comissionados notas fiscais. Simples assim. Embora aqui seja uma alfaiataria, tem um ambiente Kingsman, tem uma coisa tal, aqui é tudo preto no branco. Aqui é preto no branco, não tem jeitinho com juiz, você nem sabe. É com chapa, aqui é na força do direito, é na legalidade, é pagando os tributos, pagando os impostos. Ah, Mesquita, mas eu vou ter que dar a nota fiscal do pai. Vai ter que fazer a notinha. Vai ter que pagar os seus impostos, tá bom? Então é assim, ó. Então quanto eu ganho de comissão? Quanto você quiser. Agora, tem que ter bom senso, né? Poxa, eu não posso perder um negócio pela ganância. Ah, mas eu já falei um monte. Demorou um tempo para chegar ao primeiro processo. O primeiro demora. O segundo demora. O terceiro já não demora tanto. Porque é uma progressão geométrica. Quanto mais você fala, mais as pessoas falam, mais engata,
Quando você ganha a primeira, você se empolga mais, aí você fala mais, aí você ganha a outra, e é assim que vai. Chega um dia que você não está fazendo nada. É um sábado, e chega um WhatsApp para você. Tem pessoas aqui que já aconteceu isso com ela. Chega um WhatsApp assim para você, pum, acontecendo um problema na vida dela. Ela precisando de uma solução naquele momento. Vai pingar e você vai comprar automaticamente. Um caso que aconteceu, pessoa que divulga bastante, uma senhora de aproximadamente 45, 47 anos, casou com um senhor de 78, 74, 76. Amor, o amor faz milagres. E ela casou, e tão logo começou a relação, ele já quis fazer um contrato, bem de vida, ele quis fazer um contrato de namoro. E foi feito um contrato de namoro. Mas já não é um contrato de namoro, já rolou um tapão na orelha, sabe? Um cicitua, ou chamam de cicitua. Já rolou ali, né? Mas foi evoluindo e tal, e a moça engravidou. Ela engravidou, e tão logo ela engravidou, o cara ficou apegado, né? Mas ele gostava de uma cachaça, mano. E o cara quando bebe perde um pouco a cabeça, né? As agressões foram indo e tal. Foram seguindo, e óbvio, a mulher, quando ela já sente que a relação ela tá conturbada, ela começa a se cercar e se proteger. E foi de fato se protegendo. Filmou algumas situações, ela foi forçada a assinar um contrato de união estável, com data retroativa. Ela o fez, mas registrou. Ela tinha lá uma certa documentação. E num dado momento, ela já estava numa cidade menor, ela tinha que ir embora, porque na cidade pequena, né? O cara, quando é rico, é conhecido por todo mundo, é conhecido pelo juiz, pelos advogados, né? Aí ela falou, putz, eu vou contratar um advogado dessa cidade, ele manda em todo mundo, vai mandar também nesse advogado, vai comprar também esse advogado, vou ficar na mão. Ela falou, preciso me catapultar daqui. E de fato fez isso, foi na delegacia, fez a tal da Lei Maria da Penha, tem um nome, né? Mas tudo bem. Foi lá, a tal da Lei Maria da Penha, foi embora de casa e imediatamente procurou uma das nossas correspondentes e mandou uma mensagem, falou, estou precisando de uma ajuda. E o WhatsApp estava lotado, não deu para ver. Mas uma outra viu. E o que ela fez? Putz, deixa eu ligar para o Mesquita. Mesquita, tem uma situação aqui e tal, vamos avaliar. E o que nós fizemos? Assumimos o caso. Para defender esta mulher. Chegou no nascedouro. Ela precisava da nossa situação. E mais que isso, ela precisava do dinheiro para financiar a situação dela. Ela foi colocada, saiu do casamento sem nada. O que nós fizemos então? Fizemos ali um acordo com ela. Falou, legal, vamos entrar com a ação, avaliamos. Você tem todo o direito, confortável, e compramos isso imediatamente. Então assim, alguns casos são mais lentos para haver aquisição, outros são mais rápidos, esse foi bem rápido. Alguns casos requerem uma análise mais profunda, outros nem tanto, né? E aí a gente paga na forma à vista. No caso dela, foi até uma composição, nós atribuímos um ganho mensal para ela, mais um outro ganho, assim que definir o patrimônio, o montante. E estes casos circundam as nossas vidas centenas de milhares. São centenas de milhares de casos que está acontecendo no nosso prédio, que está acontecendo com o nosso caseiro. A filha do nosso caseiro teve um problema, foi atropelada por uma transportadora, amassaram a bicicleta dela, vai contratar um advogado lá no caseiro para brigar com quem? Com uma transportadora de São Paulo. A briga já começa desigual, não é? E o que nós precisamos fazer? Falar. E eu falo para os meus amigos, né, muitas vezes, eu falo para eles, putz, sabe que muitos de vocês aqui nem conhecem, até pela idade são jovens, mas tinha uma empresa chamada Tupperware. Sabe o que ela fazia? Reuniões domiciliares na casa da minha mãe.
faz um bolinho, café com leite, vamos receber. E minha mãe fazia o bolinho, fazia lá o bolinho de fubá, recebia aquela mulherada em casa para falar, um falatório. No fim do dia, ela ganhava um cortador ela ganhava um cortador de laranja. Se vendesse bastante, aí davam para ela concorrer a um tapoerzão desse tamanho aqui, tinha que vender quase uma casa. Mas fazia, falava, contava numa época onde armazenar os alimentos era uma coisa mais difícil, era uma novidade de como conservar os alimentos e tal. Nós temos que fazer a mesma coisa. Processos podem ser vendidos. Há quem compre, há investidores que compram estas ações. Mas as pessoas só entendem quando nós damos exemplos. E estes exemplos a gente tem no nosso cotidiano. Esses exemplos nós temos em filmes. Aqui nós estamos assistindo um filme que é Fome de Poder, que é a história do McDonald's, não é? Imagina se nós estivéssemos no meio desse caso. Se nós estivéssemos parceiros dos McDonald's, não é? O cara não ia levar tão fácil assim a situação, não é isso? A gente ia financiar, ia brigar. Tem um outro filme chamado Jogada de Gênio. É o inventor do temporizador do limpador de para-brisa. Ele foi vender para a Ford. E a Ford passou a perna nele. Ele estragou a vida dele brigando com a Ford. Estragou. Perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu tudo. Ele estragou a vida dele. Assistindo o filme vocês têm essa ideia. Aí você se pergunta assistindo o filme: puxa, o que eu seria na vida dessa pessoa? Eu financiaria. Assistindo o filme, a Ford, num dado momento, ela vê que a briga está levando a coisa para os jornais. Ela não está confortável, ela oferece 30 milhões de dólares para ele. Não, jamais, ele vai até o final. Vou brigar até o final. Foi até o final, ganhou 10 milhões e meio de dólares. Se tivesse nossa parceria, talvez ele levasse 15 e a gente 15. Ele não tinha perdido a família, não tinha perdido os filhos, não tinha perdido o emprego. Era uma vida muito mais feliz, não é? Então, o que a gente pede? Ó, exercitando. E como é que eu faço isso? Como é que eu busco? Então, tá aí, JB, é um novo desafio, ó, desafio. Para aqueles que quiserem, e é sem esforço. É sem esforço. Se cada um de vocês conhece 5 advogados, e não é advogado rico. Quanto mais rico for o advogado, menos ele é interessante para nós. Porque advogado rico não vai admitir que o cliente dele sofra um deságio grande. A propósito, aliás, os clientes dos advogados ricos são ricos. Então, é aquela meio da pirâmide para baixo. Ó. Se nós pegarmos 5 advogados, 5 advogados. Falou, vai lá no almoço, fazer uma reunião, vai ouvir o Mesquita, tudo bem, se não gostar, não tem problema, a saladinha é boa, tem lá uma sopinha tava boa? Do que era, não? Feijão, caldinho de feijão. Feijãozinho, pá, hoje é dia frio. Então, 5 advogados, vamos lá ouvir o Mesquita falar, ó, até a 3ª geração da indicação, nós somos capazes de administrar, daí pra frente, eu nem digo que a gente vai administrar, não é injustiça, mas vamos até a 3ª geração, ó como funciona. Imagina que você traga 5 advogados, vamos almoçar. E eles falam, puta, legal, o que nós vamos pedir para o advogado, para esses 5 caras? Traz 5 cada um. Cada um desses 5 traz 5. 5 vezes 5? 25. O que nós vamos pedir para esses 5? O que nós vamos pedir para esses 25? Traz 5. Traz 5. Para cada um deles. 25 vezes 5? Quanto? 125. Não, 125. 125. Ó, são 125, multiplicou. Ó, a 3ª geração, você trouxe 5. 5 trouxe 5, cada um trouxe 5. E cada um desses 25 trouxe 5. São 125. Ó, nessa rede, eu te garanto, aqui você vai encontrar de tudo. Aqui é a vida como ela é. Você vai encontrar o preguiçoso, você vai encontrar o desinteressado, você vai encontrar... tem de tudo.
Tudo. O cara que não vai dar ouvido, mas você vai encontrar o faca no dente. Vai tá. Ele tá aqui no meio, ó. Tem 2, 3 facas no dente aqui. Tem. São eles que vão buscar. Vão falar, eu vou buscar, eu tenho, ele tem o processo e faz. É assim, ó. Simples assim, ó. Eu trago 5, cada um desses 5 traz 5, e cada um desses 5 traz 5. São 125. Trabalhando pra você sem você fazer nada. Não é o rico. Não. Adianta o rico. O cara vem aqui, quem sabe vai comprar um terno, até ajuda a alfaiataria, mas não é esse. É o advogado médio. Qual é o meu esforço? Nenhum. Ele só tem que ouvir. A cabeça dele abre. Cabeça boa vai entender. Mesquita fala meia frase, ele entendeu 100%. Cabeça boa, quer ganhar. E é assim que a gente multiplica. Então, aqueles que quiserem é o seguinte, pô, eu quero te levar para você conhecer um negócio que eu acho legal. Advogado, advogado. Vem conhecer. Vem conhecer isso que eu acho legal. O que nós vamos fazer para ele? Convite, traz mais 5. Então, ó, o que nós podemos nos comprometer? Que o nosso sistema hoje controla assim. Não vou nem pedir para alterar, porque não vai. Até vai. Eu pedi para o Paulo, ele faz, mas não vou. É, a terceira geração você está ganhando, ó. O cara vai trazer um processo, nosso sistema vai controlar e falar, ó, esses caras têm que ganhar. Simples assim, ó. Chegou um processo aqui, tá na nossa planilha, da onde chegou esse cara? Ele veio daqui, ó, dessa ordem. Todos esses aqui para cima não precisam ganhar. Nós vamos comunicar todo mundo, ó, tá rolando uma negociação assim, precisa ajustar a comissão entre vocês. Eu sugiro que quanto mais na ponta estiver o advogado, ele ganhe mais. Quanto mais você estiver em cima, ganhe menos. Ganhe menos de mais advogados. Não ganhe na unidade, ganhe na quantidade. Ao invés de ganhar em um processo, ganhe em vários. Então é simples assim, ó. O que eu preciso arrumar? 5 advogados. E o Mesquita comigo, eu vou levar lá no almoço, e o Mesquita vai me ajudar a esses 5 trazerem cada um 5. Aí eu falo para cada um, traz 5. Você tem que trazer 5. E aí para cada um desses, eu falo, você tem que trazer 5. Traz 5. Não precisa nada. É contando essa historinha que ele vai lembrar e falar, pô, tem um caso. O cara bateu o carro. Eu tenho lá uma seguradora. Eu tenho lá... E assim, eu vou contar detalhes para vocês. Quantas mulheres, a maioria das mulheres, né? Elas processam seus médicos por erro médico. Principalmente cirurgia plástica, né? Eu gosto de assistir um filme que chama... com a Adam Sandler, Mulher de Mentirinha, E ele era um cirurgião plástico e mostra a sobrancelha aqui em cima, a outra embaixo. O seio vesgo, um olhando para um lado, outro para o outro. Eu adoro. Então, assim, imagina o quanto isso acontece, quantas mulheres não processam os médicos, e um processo desse traz consigo o médico, o hospital e o plano. São 3 para pagar a conta. Quantos não tem? Agora imagina, ó, vamos mudar de posição. Vamos imaginar que eu tenha um amigo meu que trabalha no jurídico da Mil, lá dentro. E é o cara, lembra que a gente não tem compliance, pode oferecer, não tem problema nenhum. É assim, ó. Imagina que esse cara da Mil, por alguma razão, tem a condição de falar para você, meu, esses 3 processos aqui nós vamos pagar. Isso aqui não tem jeito. Já entrou com recurso, já fez o que era para fazer, esse aqui, vamos morrer. A gente, com essa informação privilegiada, imagine nós podermos ir até esta parte e comprar antes. Estou com informação privilegiada. Imagina que eu vou lá e falo, doutor, quer vender esse processo? Para agora, imagina. Imagina quantos não tem assim. Imagina. E olhando e assistindo a TV e o cotidiano, a gente também observa, assim, os filhos do Cid Moreira. Agora, morreu, ninguém acreditava, mas que um dia o Cid Moreira ia partir, mas partiu. Esse ano, inclusive, foi um ano triste, né? Silvio Santos, Cid Moreira, Aguinaldo Raiol. Mas assim, ninguém imaginava que o Cid Moreira iria deserdar os filhos.
Alguns dizem que ele já não estava bem de cabeça, e foram deserdados. Mas ele não foi. Os filhos brigaram com ele, brigaram com a esposa, o Cid Moreira estava chateado, fez aquilo num rompante ali, enfim, mas ele não tinha esse direito. Ele não foi ameaçado de morte, não tinha nada. Mas os filhos vão brigar para terem direito à herança. E pela reportagem, nitidamente você vê que eles estão precisando de recurso financeiro. É uma super oportunidade. É uma belíssima de uma oportunidade. E assim existem no anonimato centenas de milhares de processos iguais ao Cid Moreira. Não é? E como que a gente chega nesses processos? Falando. Nenhuma mulher que está vivendo problema com o marido, está apanhando, vai chegar para você numa reunião e vai falar: no Instagram tem alguém chorando? Tem alguém triste, sem dar risada? É um mundo de felicidade. Disney passa longe. Tá louco, não existe. É o mundo da felicidade. Mas você observa, né? Você provoca. Você viu aquela amiga que já não anda tão sorridente. O sorriso é meio amarelo. A raiz do cabelo está esbranquiçada. A unha está por fazer. Começa a conversar que vai puxar. Está nascendo o problema. É identificar. Esse negócio é uma questão de estado de espírito. Eu tenho que estar alerta. Eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar buscando. Eu tenho que estar falando. Agora imagina só você falando. É duro. Mas imagina 125 falando. Imagina. 125 caras na rua falando. Num dia 10 estão dispostos, no outro dia 5 estão, no outro dia 4 não vão, no outro dia 3 falam. Mas imagina 125 trabalhando. Trabalhando. Você está nessa cadeia. Apareceu um processo, ganhei 100 pau, ganhei 70, ganhei 80, ganhei 20, fiz o quê? Nada, só falou. Simples assim. É automático. Porque é falando, é propagando que estas ações chegam. E por que nós precisamos dessas ações? Porque quando nós começamos, eu e meu sócio, nós começamos investindo num tipo de processo, ações trabalhistas em falências superavitárias. É um tipo de ação que não tem, ganhou. Já é ação trabalhista contra uma falência, já foram apurados os bens, já foram eventualmente, os bens foram leiloados, o dinheiro já está depositado e nós precisamos agora realizar isso. Nós comprávamos só esses processos. Hoje não. Hoje nós queremos mais. Isso nós já realizamos. Isso nós já fizemos. Nós queremos outros processos. Hoje nós temos um dinheiro maior de outros investidores, não somos só nós, são outros investidores. No caixa hoje nós temos aproximadamente algo em torno de 520 milhões de reais. Meu ano em encontrar processos poderia ter sido melhor, mas eu estou intensificando isso. Então dinheiro nós temos. Eu só preciso encontrar mais processos. E para encontrar mais processos, eu preciso... Você prestou atenção, o que eu preciso fazer? Falar! Falar! Eu tenho que falar, contar, contagiar, mostrar a realização. É isso que eu tenho que fazer. Mais nada, nada. Contando exemplos. E falar por que nós investimos. Por que o investidor pega parte da sua carteira de investimentos e coloca num negócio desse. Via de regra, os investidores começam 10, 20% dos seus investimentos, ele coloca em ativos judiciais. Quando o dinheiro retorna, ele se infla e ele aumenta isso. Mas ele começa assim. E por que ele faz? Porque ele ganha o spread, lembra dos 10 milhões? Pagou lá 2,5, pagou 3, via de regra, quando a gente paga 2,5, tem que pagar todo o advogado, a gente também tem que ganhar, lembra que o nosso cheque 10 milhões dá uns 2,5. E o investidor investiu quanto? Acho que às vezes 5. Ele comprou por 5, mas que sobrou ainda 2,5 no caixa, Só que assim, ó, o advogado está pago até o final, porque o advogado é nosso. As ações não continuam
com o advogado, por mais competente que ele seja, não continua com o advogado que originou a causa. O advogado é do que o investidor acredita. As ações serão subestabelecidas para os nossos advogados. Subestabelece a ação. Nossos advogados vão, mas por quê? Não vamos discutir competência. Acontece que o investidor, que é quem investe, fala, eu acredito no meu advogado. É esse advogado, por isso que eu estou comprando. Ótimo. Então, esta é a razão pela qual vem para os nossos advogados. E esse advogado, ele não recebe ao longo do processo, em parte, tudo é pago para ele. E tudo é pago também para quem trouxe o investidor. Então, o investidor, quando ele compra, e eventualmente quando você recebe um cheque de 2,5 milhões para pagar a parte, para servir de comissão, o investidor investiu 5, 4, enfim. Ele investiu mais. E é transparente, todo mundo sabe. Ele sabe que ele investiu mais, ele sabe quanto ele pagou. Para o que ele está olhando? Para a correção mensal e para o spread. Dobrei meu capital e a gente fornece para ele. Isso aqui vai receber num tempo médio de 36 meses. Mesquita, como é que você vai saber numa ação que vai receber em 36 meses? Porque as ações, você também lê. A fase processual, a parte contrária, se o patrimônio está identificado ou não, como ele se comportou em outra briga. Tem caras que são devedores contumazes até um determinado momento. Ele fala, quando o cara chegar aí, eu pago. Tem leituras. As varas têm cacuetes, os juízes têm modus operandi. Então, existem leituras que se faz e a gente fala, aqui é tanto tempo. Esse cara vai para o acordo, esse aqui apertou. A gente tem essa ideia. Mas que tá. Aí, eu tenho que encontrar alguém que tenha um bom direito, contra alguém que tenha muito dinheiro. É isso? É isso. Este alguém que tenha um bom direito também tem que ter a condição de receber. E que condição é essa? Eu não posso comprar uma ação de alguém que tenha ações, pensões alimentícias contra ele. Porque eu vou receber e não vou levar. Não é? Estas ações podem estar correndo em segredo de justiça. Nós vamos levantar isso. Eu não posso comprar isso, porque, embora ele tenha todo o direito, embora esta ação seja vitoriosa, eu vou ganhar, mas não vou levar. Então eu vou avaliar. Esse cara que move essa ação tem condições de receber? Tem. Beleza, vou comprar. Agora, e o cara que tem condição de pagar, o patrimônio dele está fácil de buscar? Eu quero o cara rico. Se eu estou recebendo, eu estou cobrando aqui 10 milhões de reais, eu não quero brigar com alguém que tenha de patrimônio 10 milhões de reais. Eu quero brigar com alguém que tenha 50, 60. Né? Eu quero folga, né? Quero folga. Então é claro que a gente avalia todos os pontos para comprar. E estes processos no Brasil existem centenas de milhares, porque enquanto nós estamos almoçando aqui, imagina quantas ações estão sendo protocoladas nesse momento. Lembre-se que neste momento, muitas ações que estão sendo protocoladas por outros advogados poderiam estar sendo protocoladas por nós, porque nós compraríamos essas ações no nascedouro. Principalmente para os advogados que estão longe das grandes cidades, estão ao longo da BR-101. BR-101 vai mais ou menos do Iapoca ao Chuí. Estes advogados, eles começam a briga desigual. Tem um ganho muito pequeno. Olha, chego a dizer para vocês, é triste de falar isso, mas a gente tem conversado inclusive com os candidatos à presidência da OAB. Tem advogados que são advogados e frentistas de posto de gasolina. Não. Para não dizer coisas piores. Então é triste uma situação dessa, mas essa é a realidade. Né? E é nestas pessoas que, muito embora neste momento cada um de vocês fala, mas esse universo está longe da gente, mas exercendo isso aqui se aproxima. 5 vezes 5 vezes 5 se aproxima deste universo, destes advogados que têm estas causas, nestas cidades, brigando com empresas ricas, locais ou não locais. É assim. Então, é exercitando isso aqui,
que eu busco pessoas que falam, vou exercitar. E buscar o seu pequeno exército. Claro, das 125 vão ser bons, esqueça. Se der sorte aqui, bom mesmo, faca no dente, 15%. Aumenta 10, 5. Se encontrar, é bom. É só encontrar os facas no dente. É que acontece o seguinte, como a remuneração é boa, muitos deles não são bons. Mas a coisa está muito evidente, está na cara dele. Ó, nós fazemos reuniões com os nossos próprios advogados. Bom, gente, no nosso universo tem que conversar com um amigo, vai buscar, tal, mas não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco, um ano. Até que um falou, pô, mas depois de ter falado milhares de vezes, deixa eu te falar uma coisa, eu trabalhei num fundo e eu via lá um processo muito mal tocado. Era um processo de um banco local em Belém do Pará que emprestou um dinheiro para um cartório de registros de imóveis. Há 30 anos. Ele emprestou o dinheiro. E esse cartório reformou a sua sede e nunca pagou o banco. E o banco cobrava ele mal e porcamente. Até aí dá para entender, né? Um banco local brigar com o cartório de registros não é uma boa coisa, né? Porque registro de imóvel, garantia, aquela coisa toda, né? Mas chegou num dado momento que o banco não aguentou e vendeu esse processo na carteira podre para um fundo. Carteira podre juntou tudo que estava lá não recebido, depois de 15 anos, e vendeu para um fundo. E esse fundo deve ter pago centavos por essa dívida e tocou este processo pior do que o banco. Para quem é advogado, não pediram nem para ser júri, nada. Péssimo. E esse rapaz assistia a isso. E aí naquela ocasião nós falamos para ele, liga lá no fundo, fala que você quer comprar. Fala que você compra essa ação. Ah, mas aí eu ofereço quanto? Tem noção? Não, aí ele deu lá, acho que uma noção, no dia, na hora. Eu falei, liga lá e fala que é, eu falei, acima de 1 milhão, então. Eu falei, liga lá e fala que você paga 50 mil. Vê lá se vende ou não, tal. E ele ligou. Falou, vê aí e tal. Depois de 3 dias ele voltou e falou, os caras vendem, viu? 50 mil, os caras vendem. Fomos levantar o processo para receber, pasmo, para buscar 6 milhões e 980. Ó, o escrito tá louco, então o fundo não viu? Ó, assim, não vê. É muita coisa, eles querem dinheiro no caixa, é briga, tem que cutucar, tem que ver. Tem gente que tá pondo dinheiro no caixa, manda aí, põe aí pra dentro, o cara tá pagando 150, isso é um monte de papel velho, sei lá eu que é isso aí. Manda, tá comprando, sei lá, ele é louco, compra. E vendeu. E nós compramos, na verdade, neste caso, diferente dos demais, por uma questão especial, nós pagamos 250, 50 para o fundo, 100 para o rapaz que ajudou dentro do fundo e 100 para esse rapaz que era o nosso advogado. Compramos por 250 mil reais. Estas coisas existem? Existem. Mas elas só existem para as pessoas que andam, para as pessoas que falam, para as pessoas que buscam, para as pessoas que pensam, para as pessoas que assistem filmes como Fome de Poder, Erin Brockovich, Jogada de Gênio, tá? E pensam, todos os filmes de tribunal, putz, e se posiciona, como eu poderia ajudar, o que eu poderia fazer com esta pessoa, como eu poderia ajudar, é isso, é simples assim, é simples, né? Parece complexo, mas não é. E aí o que nós temos que falar? Fazer? Falar. Falar. Para quem? Para o 125. Para daqui extrair 5, 7, 4, que tenham bons processos. E é um dinheiro, posso dizer para vocês, talvez para algum de vocês não seja, mas com certeza para a maioria é, bastante relevante. No ano, bastante relevante. Muito relevante. Sabe? E nós precisamos encontrar. Então, estes almoços, dentro da alfaiataria, é para fazer com que eu consiga quicar cada um dos senhores a exercitar isso aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5. É isso. Encontrar, falar, exemplificando, dando exemplos, olhando para o nosso dia a dia, olhando para o nosso cotidiano, olhando e contando, buscando. Eu particularmente, eu acho começar este assunto, hoje eu não tenho mais,
Eu tinha dificuldade, uma puta coisa chata, né? Ativo judicial. A conversa já é ruim. A conversa é ruim. Puta, mas esse cara vem com ativo judicial, tô querendo falar de praia, meu, sabe? Sol, eu sei lá, eu quero falar de coisa legal. Então eu desenvolvi uma técnica para buscar uma coisa que todo mundo dá atenção. Fofoca. Meu, fofoca todo mundo para ouvir. Não, todo mundo vira de costa. Você vai contar uma fofoca, tem gente que tá no restaurante e até inclina o corpo assim pra trás. Você fala, esse cara vai cair aqui na mesa. É, porque fofoca todo mundo gosta. Quem fala que não gosta é mentira. É mentira. Vamos fazer o quê? Né? Pica a gente quer ouvir. Os mais nobres não levam adiante. Os mais nobres não levam adiante a fofoca, mas que todo mundo gosta de ouvir gosta. A gente aprende. Então eu sempre vou lá contando, transformo. Putz, você viu aquele caso? Aí a pessoa me pergunta, ah, não diga, digo. Ah, putz, sabe como eu fiquei sabendo? Puta, porque eu sou um farejador de oportunidades, eu busco o processo o dia inteiro. Ah, não diga, compro esses negócios, esse caso eu gosto. Aí a pessoa me deixa contar. Eu começo com a fofoca para depois falar, pra ser legal. Aí eu sou um cara legal, sou bem recebido na roda, né? Sou bem recebido. Chega lá e fala, senhores, eu gostaria de falar com os senhores de ativo judicial, cara, só faltava essa. Não dá. Então é isso. São técnicas que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, desde que nós estejamos predispostos a fazer isso. Desde que tenha algo que nos motive. A mim, motiva verdadeiramente a rentabilidade, o ganho. Isto me motiva. É por isso que eu busco, é por isso que eu faço. É um terreno fértil. O trabalho está em falar. E eu preciso criar um exército para que eu consiga atingir as nossas metas, que é gastar o nosso dinheiro, comprando bons ativos. Entende? Então, este é meu desafio com vocês, aqueles que forem picados. Por isso, falar, eu quero fazer, quero convidar, vou convidar esses 5 advogados, vamos trazer eles aqui e tal. Se acanha, traz o cara aqui, fala, vamos lá. O máximo que vai acontecer, você comer o teu almoço. Ué, você vai encontrar, eles vão estar aqui, ó. Eles vão estar aí. Ele vai surgir. Os processos vão surgindo naturalmente. Ah, eu lembrei do meu tio. Ah, eu vou sair daqui e falar pro meu tio. Ai, meu tio tem um processo. Meu tio tem um processo contra... eu vou ligar pra ele. Não faz isso. Não liga pro tio. Vai perder o tio. Vai perder o tio, porque você vai falar do deságio. Ele vai falar, esse cara tá brincando comigo? É meu sobrinho, agora tá contra mim. Pô, eu tenho um negócio pra receber. Não é pro tio, isso aqui não é um negócio pro tio, é pra quem tá precisando do dinheiro. Não, a não ser que ele esteja precisando de dinheiro. Sim, mas não fala pro tio, porque ele vai achar que você podia pagar mais. Essa minha sobrinha. Você entende? Teu tio vai achar que você podia pagar mais. Você tá me pagando só isso. E ainda ganhando comissão. Se ele souber ainda que você ganha comissão, você vai ser excomungada. Esqueça o tio. Esqueça o parente, esqueça. Não é isso. Coloca no automático. Porque vai vir no automático. Teu tio vai ver. Que é ele que venda por outras vias. Ele que venda por outras vias. Não se desgasta com ele. Não é negócio para levar para o parente, não é negócio para levar para amigo. É negócio para levar para quem precisa de dinheiro. Esta é a realidade. Entendeu? Não tenta ir nesse caminho. Então, esse é o melhor caminho. Eu sugiro para aqueles que estiverem dispostos. É marcar, o Alisson cuida disso para nós, é marcar, trazer, ó, Mesquita, fala aí, convence esse cara, Mesquita, fala para ele. Eu vou tentar ser convincente. No que eu não for convincente, a gente vai tentando, vai buscando uma forma de falar cada vez melhor. Simples assim. É simples assim. É assim que tem funcionado melhor para nós e é assim com certeza que vai funcionar para vocês. Eu espero não ter sido cansativo. Tá bom? Agora nós temos um encerramento feito pelo JB, pela Débora. Eles sempre me auxiliam aí no encerramento. Muito obrigado pela participação de vocês. E espero que o almoço tenha sido bom. Muito obrigado. Realiza um dia disso. Só uma pergunta aqui, você quer? Pois não.
pergunta um tanto quanto ingênua, mas, veja bem, eu entendi perfeitamente a mensagem. Agora, a proposta é que o advogado de 5 ou 75, eles exerçam um papel muito mais comercial, vendedor, do que um papel profissional do direito. Totalmente. Outra coisa, na medida em que eles se engajam nesse projeto, que parece isso é negócio, eles passam naturalmente a abdicar dessa função, enfim, passam a ser um agente comercial de um escritório maior, que tem mais estrutura, que tem melhores condições de litigar. Eu diria que ele vai mesclar a vida dele, né? Ele não vai se dedicar 100% a essa atividade. Ele vai continuar advogando, em alguns casos, continuando sendo combativo, só que com uma diferença. Agora com dinheiro no bolso, sem problema. Advogar realmente para ser combativo, ter tempo para se dedicar nas suas ações, que a gente vai conseguir ter um meio de colocar dinheiro no bolso dele e ele vai poder praticar boa advocacia. É assim que eu... Outra questão é a seguinte, qual é a média de deságio? Não, deságio é não. Isso aí A gente fazia na canela, né? Casuística. A gente fazia no deságio, era mais ou menos na canela, agora é na sola do pé. É lá embaixo, vai pagar a vista. Antigamente era na canela, a gente desceu. É assim, o que é importante propagar? É para quem precisa de dinheiro. O investidor não vai colocar o seu dinheiro não havendo ganho. A gente já comenta. Por que a gente fala assim, na sola do pé? Porque quando a gente vai dar o deságio para a pessoa, quando a gente vai colocar o valor que a gente paga, a gente quer surpreender. Fala, pô, esse cara falou que era na sola do pé, tá no tornozelo. Até aqui, tá legal. O cara não foi tão ruim. A gente prefere falar, é na sola, amigão. Mas também paga à vista. Vai pagar aqui à vista. Tá? Aí, quando a gente vem com a oferta, o cara fala, puxa, até que não tá tão ruim assim. Não é? Eu dou dicas. O nosso target vai de 1 milhão a 50 milhões. Target. A gente compra qualquer valor. Mesquita, mas não compra de 100 mil? Compra e gosta. Acontece que os valores absolutos, em cima de valores menores, como 100 mil, 500 mil, se tornam bastante irrisórios. Aí você pratica um deságio, o cara fala, pô, dá pra comprar nem uma geladeira? Não, aí é complicado. Então a gente falou, tenta buscar entre 1 milhão e 50. Apareceu de 300, amamos. 500, adoramos. Essas a gente adora. Aí acima de 50 milhões, via de regra, a gente não compra 100%. A gente compra parte e a diferença, a gente estabelece uma coisa chamada earn-out. É um contrato com uma cláusula de saída. Então vamos imaginar que o cara traga para nós uma ação de 100 milhões. A gente fala, eu vou comprar 50. E vou praticar o deságio sobre 50. Os outros 50, somos sócios. Os outros 50, quando a ação sair, você fica com 80 e eu com 20. E eu vou ser teu sócio na ação. Via de regra, esse tipo de ação, este tipo de arquitetura, ele traz um sentimento de perda muito menor. Porque o cara fala, bom, o cara tá mandando na sola do pé. Vou pegar pelos meus 50 milhões, eu vou pegar 6. Mas tô pondo 6 no bolso. E depois ainda tenho mais os outros 50 para lá na frente. A gente adora esse formato, tá bom? O earn-out e ações grandes nesse formato. Picando em cotas, em tranches, tem arquiteturas que a gente pode desenhar. Outra pergunta, Manda. E encerro aí. Não, fica à vontade. Você sabe que, assim como o pintor, o advogado ele é muito personalista. Quer dizer, é uma contratação personalística. Né? Então, o cliente que me contrata, ele confia em mim. Na medida em que eu tenho realmente essa debilidade, eu não tenho uma grande banca, e eu vou litigar com a parte ex-adversa com o Demarest, por exemplo, eu estou bombardeado porque realmente as armas, como você falou, são absolutamente desiguais. Mas o cliente quer trabalhar comigo. Ele não está preocupado, quer dizer, está preocupado sim, ele quer ganhar a causa, ele tem o direito, ele quer ganhar a causa.
E o embate é muito desigual, sem dúvida nenhuma. Agora, o que você faz? Você, na verdade, adota o cliente, como um pai adota um filho adotivo, não quer mais que o pai biológico veja, ou esse advogado ele permanece de alguma forma ligado ao... O senhor fala nesse caso de earnout, né? No caso do earnout. Porque eu compro a ação toda, não, né? Não é nem por causa do earnout, é por conta do seguinte, você vai assumir a paternidade do cliente e o advogado... Não, é que eu compro também, eu compro do cliente e do advogado, eu compro tudo, tchau. Dei o dinheiro e comprei tudo. Não, entendi perfeitamente, mas o que eu digo é o seguinte, o cliente me contrata. Eu não estou dizendo que você contrata o cliente antes dele me constituir como seu advogado. Eu digo, já me constituiu como advogado, eventualmente até já ingressei com uma petição, já protocolei, e aí me sinto realmente, vejo que o ex-adverso é uma potência, eu sou uma formiguinha perto dele, e aí venho e ouço a sua mensagem e falo, bom, legal, o meu interesse é que meu cliente ganhe essa causa. Porque ele tem o direito, ele tem realmente o direito, mas ele pode perdê-lo, porque eu posso escorregar em uma questão processual, então, o que você faz? Eu transfiro para você esse case e eu sou simplesmente afastado dessa relação. E nesse momento é que eu digo, como é uma contratação personalíssima, perde o vínculo do advogado biológico com o seu cliente. Eu vou tentar explicar. Está me entendendo ou não? Eu, na verdade, tenho só uma observação no sentido de... O que eu percebo é que você vai conversar com o seu cliente, de que ele necessariamente não precisa seguir adiante, porque ele vai ter uma empresa, ele vai ter um financiador que vai querer pagar a ação dele de imediato, fazendo um belo acordo necessariamente entre eu e o meu cliente, que você realmente está prospectando. O objetivo da proposta é prospectar esses advogados. Mas o seu advogado, ele não é mais o seu cliente. Ele é um parceiro da qual você vai explicar para ele que você está vendendo uma proposta da qual existem investidores que querem comprar e está aqui. Na verdade, essa é a proposta para você não ter nem que entrar com uma ação. Na verdade, você não continua, foi embora o cliente e o advogado, né? Na verdade, talvez eu esteja fazendo um raciocínio equivocado, porque na verdade ele vende o direito para você. Isso, ele vende o direito. Tudo, ele vende o sai direito. fora. Sai fora. Subestabelece. Entendi. Tudo estabeleceu, vendeu, acabou. Eu acho Ele interessante. cede, na verdade, né? O advogado Sério, é isso aí, cessão de direito. Transfere. é uma ação Isso aí, imediata, no caso, né? Para o advogado, que seja um advogado comercial, é muito interessante, porque de qualquer maneira ele já passa para o próximo, depois para o próximo e assim sucessivamente. Isso mesmo. É imediata, é uma ação imediata para ele. É interessante. Uhum. Na verdade, o que eu argumentei aqui não caberia, porque você não vai advogar para ele. Você vai cuidar do direito agora é para nós. como seu direito. O direito é transferido para você. Isso mesmo. Entendeu?